E aí, povo, estamos aqui com o nosso querido Matheus Magaton, ganhador do nosso semanal agora que rolou na última quinta-feira. E aí, Maga, como é que você tá? Jogou de quê? Cara, então, normalmente eu jogo de 1000 mesmo, né? Só que dessa vez, nesse semanal, eu tentei uma build um pouco diferente, inspirada na build do Matheus Razinek, se não me engano, do Intercontinental de Frankfurt, alguma coisa assim de Frankfurt. Aí eu tentei montar essa build aí, dei uma modificada nela só pra manter meio que no meu estilo de jogo, que eu me senti um pouco mais confortável. Foi basicamente isso, cara. Eu vou dar uns detalhes um pouco mais específicos, até pra galera que não acompanha muito Pokémon, que a gente tá trazendo essa novidade aí pro canal, né? Pra ver se anima a galera a jogar mais aí. Então vamos lá. Eu joguei de 1000 VMAX, né? Aí ele é o principal do deck. A lista do Matheus usa 3, eu tô usando. Usava 2 na verdade, eu tô usando 3 porque é como se fosse mais confortável, até para você poder descartar ele se você precisar, ou então você ter como chegar nele sem ter que usar outras cartas, para você poder sentir um pouco mais tranquilo de buscar ele, Genesect ou essas outras coisas assim. O rate das cartas é muito padrão, você tem que usar 4000 V, 3 VMAX, se você gostar de 3 ou 2, eu prefiro usar 3, né? O Genesect é padrão, você usa 4, ele é a principal carta do deck. Para quem não conhece, o Genesect é o seguinte: a habilidade dele permite que você compre cartas até ter o número de Pokémon de Fusion Strike. Você, no caso, na tradução em português, ficou com um golpe fusão. Você reconhece pelo formato que está escrito aqui assim, golpe fusão especificamente. Então, se você tiver 6 Pokémon Fusion Strike, você vai poder comprar até ter 6 cartas na mão. Essa habilidade não é uma vez por turno, então, por exemplo, se eu usar esse Genesect aqui, eu ainda posso usar os outros 3. O deck usa muita carta de item para você poder procurar as cartas específicas para jogar determinados jogos. A Meloetta, ela é meio que o principal atacante depois do 1000, né? Porque o Milvemax, o primeiro ataque dele permite que ele copie qualquer ataque de Pokémon Fusion Strike. E a Meloetta, ela bate 70 vezes a quantidade de energia Fusion Strike que você tem no campo nos seus Pokémons, independente de estar nela ou em algum outro Pokémon. Então ela meio que acaba funcionando como um dos seus principais atacantes, muito embora você às vezes só tenha que ter ela no campo sem ter energia nem nada. Porque quem vai ter que ter energia é o 1000, mas isso também permite que você jogue com um pouco de single prize para cima do seu oponente, para dificultar a obtenção de prize dele, né? Então é um jogo um pouco melhor. Quando você joga Mirror Match, inclusive, o ideal para você jogar Mirror Match às vezes é até você começar com 2 Meloetas e priorizar um 1000 só. E aí depois você tupa o segundo 1000, porque você consegue usar a energia do Turbo. Mas nesse torneio especificamente eu tentei jogar com um pouco mais de agressividade, porque isso varia muito dos prizes, né, do Pokémon. Porque como o Pokémon tem essa mecânica de prize, você às vezes tem que definir como você vai jogar cada match com as 6 cartas que estão prizeadas. Como a maioria das matches eu tive muita sorte nos prizes, eu podia jogar um pouco mais agressivo. Então, por exemplo, em vez de eu colocar 2 Meloetas na Mirror Match na final, eu normalmente colocava uma só, já colocava ela para bater logo no começo, independente dela tomar nocaute ou não na volta, e deixar o 1000 para bater depois, se tornando o segundo atacante para lidar com o 1000 VMAX do oponente. Aí tem o Oricorio. Algumas builds não gostam de usar ele. Eu usei mais ele especificamente por causa do formato aqui da galera. Tem muita gente que gosta de usar Malamar ainda. E na match do Winscott também é legalzinho, porque reduz a quantidade de dano que você toma. E aí ele acaba tendo que precisar de muitos ataques para lidar com o seu 1000, né? Mas ele basicamente reduz o dano que você toma depois de aplicar a fraqueza ou a resistência. E esse primeiro ataque, muito embora seja difícil de se usar, você ainda consegue se tupar algumas vitórias com ele na match contra o deck de Arceus, que como o oponente acaba usando o Share em algumas versões do deck, você consegue colocar dano separado nos Arceus, e aí você dificulta o Share do oponente para você matar ele na volta, independente dele ter Big Charm ou não, que é um item que quando colocado no Pokémon ele aumenta a vida.
Esse aqui é basicamente a principal mudança que eu usei para o torneio de hoje. Ele é uma carta que permite você jogar muito bem contra a Trilha para o Cume, que também é conhecida como o Path to the Peak. O Path to the Peak é a principal carta para impedir o Mil VMAX de jogar o jogo, porque quando ela estiver no campo, como Stadium, os pokémons que tem Holy Box, que é conhecido como essa pequena caixa de texto aqui escrita, acaba não podendo fazer habilidade. E aí o seu Genesect fica morto no campo, você não consegue chegar nas cartas que você precisa, você não consegue lidar bem com alguns pokémons do cara, porque você acaba tendo que bater de 1000 muito fraco, ou então você não consegue recuar um 1000 para poder bater com ele, porque quando você copia o ataque do Genesect, o 1000 da frente não consegue atacar. Então eu usei o Pumpkabum para ele entrar e tirar o Stadium. E aí algumas pessoas acham que é meio ruim, porque o Pumpkabum não é um Pokémon Fusion Strike. Então quando ele estiver no campo, você está comprando menos uma carta sempre. Isso é chato, mas ao mesmo tempo, considerando a match, é um mal necessário para você poder lidar com uma carta que literalmente impede você de jogar, né? Outras formas de você lidar com o Path to the Peak é você mesmo usando seus Stadiums. Cada um desses Stadiums é relevante para uma... Cada um desses stages é relevante para uma coisa diferente. Por exemplo, esse stage eu coloquei muito especificamente para você lidar na match do Whimsicott. Porque, muito embora isso também ajude o Whimsicott voltando às energias básicas, isso aqui permite que você consiga pegar a energia básica de volta da pilha de descarte, se ela for tirada com um martelo, e energizando o 1000 e dando a Elisa para poder bater com o 1000 de novo. Não é tão legal, porque muitos decks aqui acabam usando energia básica, inclusive o deck de Arceus, mas ao mesmo tempo é um jeito que você tem para poder lidar com o Path to the Peak, que é uma carta realmente difícil para lidar. A Torre Rossi você usa muito para poder comprar mais carta. Ela é muito forte, porque como é um deck que acaba descartando muita carta para poder fazer o Genesect, você fica com muita pouca carta na mão. E é sempre bom você dar primeiro Torre Rossi antes do Genesect, porque ela tem um limite de carta muito pequeno para você comprar. Então a quantidade de carta que você compra nela acaba sendo mais vantajoso, porque você pode comprar uma carta para gastar, que aí pode ser uma carta de busca para você realizar mais jogadas e estender, e também pode, e aí nessa situação você torna o seu Genesect um pouco melhor, porque você tira a carta do baralho que você não quer ver, você reduz a quantidade de carta na sua mão e também fortalece a possibilidade de você comprar as cartas que você precisa para poder lidar. Isso aqui são as duas cartas que eu acabei acrescentando, já são cartas alistas que o Matheus usou, mas ele usou 2 Fog Crystal, que é o Cristal Nevoado. O Cristal ele busca ou um Pokémon psíquico, e aí nesse caso da build pode ser tanto o Pumpkabum quanto a Meloetta, quanto o 1000. Ele só busca Pokémon básico, então você pode buscar esses 3, ele não pode buscar o VMAX, é importante lembrar. Ou ele também então busca a energia básica, que também é relevante em algumas situações, porque você acaba sendo impedido, por exemplo, do Whimsicott, de ligar a energia especial. Então você consegue buscar a energia básica, ligar a energia básica, e aí você dá a Elisa colocando a energia do deck. Ao mesmo tempo também, como ele é uma carta que você só tem que usar ela, você pode simplesmente gastar sem buscar nada, e aí você diminui a quantidade de carta na sua mão para você poder comprar com Genesect. Mas ele basicamente acaba funcionando para poder buscar o Pumpkabum e lidar com o stage do seu oponente. Nessa mesma situação, a rede ela se torna muito mais relevante por causa do Pumpkabum, porque você acaba mesmo que, vamos dizer, você tem o Path to the Peak. Se o seu oponente usar 4 Path to the Peak, você tem aqui 4 interações automaticamente, e isso aqui acaba se tornando uma 5ª interação, porque você pode voltar o Pumpkabum para sua mão, e aí, quando o cara usa o Path to the Peak de novo, você desce ele novamente e lida com o Path to the Peak de uma forma bem segura e tranquila. Você também pode voltar e gastar essa carta, porque você tem outros 2 Pokémons básicos, que é a Meloetta e o Oricorio. Lembrando que ele só pode voltar Pokémon básico, não pode, básico que não é V nem VMAX. Então você não pode voltar 1000, Genesect, essas coisas. Mas considerando que você pode voltar Oricorio e Meloetta, é muito bom. Só que você tem que lembrar que se voltar a Meloetta, você não pode voltar a Meloetta com energia, porque senão você perde as energias dela. Mas a principal função é realmente o Pumpkabum, porque, como eu falei, Path to the Peak é uma carta muito forte nesse baralho.
Isso é literalmente não pode tomar Pest the Pick. Muitas vezes no torneio eu acabei usando ela mais como forma de esvaziar a mão, porque infelizmente, muito embora eu tenha montado o deck para jogar contra Pest the Pick, eu enfrentei somente um baralho que usava Pest the Pick nesse torneio, que foi o Metagross. Eu enfrentei muitas matches inusitadas, que a primeira rodada eu fiquei de bye, a segunda rodada eu enfrentei Metagross, a terceira eu enfrentei Rayquaza VMAX, isso, e na final só que eu enfrentei o Mew. Só que aí na match do Mew, isso aqui se torna relevante, aí você só descarta essas cartas, porque não tem valor você usar elas nem nada. A não ser que o cara esteja um Stadium e aí você não consegue você aproveitar, e aí você quer tirar para você descer o seu próprio Stadium. Porque, por exemplo, se você tem uma Torre Rossa no campo, o seu oponente tem essa Torre Rossa, e você não consegue descer a sua. Então você pode descer para o Kabum, tirar a Torre Rossa do oponente, e aí você desce a sua. Ou então você consegue usar o efeito da Torre Rossa do oponente, aí você desce para o Kabum, tira a Torre Rossa dele, desce a sua e consegue fazer o efeito da sua também. É muita jogada específica, isso acaba sendo mais detalhado com relação a como você está jogando em determinada situação de jogo para você se adaptar às jogadas que estão acontecendo durante o torneio. Essa aqui é, na minha opinião, a segunda carta mais forte do deck, porque uma brincadeira que a gente fala aqui que o deck do Mew consegue usar a melhor carta do formato, na minha opinião, disparada, porque é absurda, né, nesse deck, né? Eu já vou até mostrar ela aqui direto, porque ela deveria ser da primeira, mas eu acabei pulando ela aqui para trás, que é literalmente essa carta. Ela tem uma restrição de que você só pode usar ela no primeiro turno e na sua primeira vez. Ou seja, a única situação que eu posso usar ela é no meu primeiro turno. Então, por exemplo, eu não tenho ela na minha mão. Essa carta aqui permite que o seguinte: o custo dela é eu descartar uma carta de item, isso pode ser ela mesma ou pode ser qualquer uma das outras cartas, assim, tudo mais. E aí eu jogo um dado ou uma moeda. No geral eu jogo dado porque eu fico um pouco mais tranquilo. Eu tenho um problema muito sério com jogar... Não, mentira. Eu jogo dado, eu não gosto de jogar moeda porque eu sou muito ruim pra jogar moeda. Eu não consigo fazer o flip dela. E sempre acaba caindo uma carta do oponente e a pessoa normalmente fica muito estressada comigo por causa disso. E eu já comecei a ter reclamação sobre isso. Então eu preferi só jogar o dado, que é um pouco mais seguro. E não tem nenhum problema, né? Fica um pouco mais tranquilo. Mas aí basicamente, se der cara, eu consigo buscar qualquer carta do meu baralho. Ela busca qualquer carta do seu baralho. Que carta boa. Que carta boa. E ao mesmo tempo, se ela falha, você acaba reduzindo 2 cartas da sua mão para poder comprar mais com o Genesect. Esse baralho você acaba tendo muito mais proveito dela. E aí, se você começa, você consegue usar isso e aí você pode buscar esta carta, que é a melhor carta do formato, do deck do Mew, obviamente. Ela permite que você consiga colocar 2 Pokémons diretamente do seu deck no seu banco. São Pokémons básicos, obviamente. Então você consegue automaticamente colocar 2 Genesect do deck, você consegue colocar 2 Mews, consegue colocar 2 Meloetas, tal. Ela varia muito, obviamente, do que você precisa usar. Lembrando que você não é obrigado a colocar 2, até 2. Então, se você tiver 4 Pokémon no deck, no campo, embaixo, no seu banco, você ainda consegue usar ela buscando mais um Pokémon. Você também pode segurar as opções desse Pokémon para poder usar ela e poder gastar mais cartas da sua mão. E mais tarde no jogo, ela se torna tanto descarte para essa carta quanto para Ultra Ball, Quick Ball e essas coisas. É o que acabou acontecendo, mas ela é basicamente uma carta de consistência. Você precisa ter jeito de chegar nas suas cartas fundamentalmente, né? Isso aqui varia muito. Você pode, se você for o segundo e você já abriu com isso, você consegue buscar a Elisa, que é a principal suporte do deck. E aí você energiza seus Pokémons, e aí a Meloetta sobe matando, lidando com algum Pokémon chato do cara. Já iniciando a sua busca dos prizes para poder ganhar o jogo mais rápido. Aconteceu muito durante o torneio, porque o deck ele é muito voltado para poder lidar com os problemas, ou então matar rápido. E aí, quando você começa a acelerar muito, fica difícil do seu oponente lidar com as cartas, né? Eu usei somente um da faixa de escolha, do cinturão de escolha, Choice Belt. Ela aumenta em 30 dando que você coloca Pokémon V, ela é meio específica,
Mas ainda assim é muito relevante para você poder fechar dano no mil do oponente. Ou em algum outro VMAX bizarro. Por exemplo, tem alguns Pokémons que tem a vida quebrada. Tem uns 330, 320 assim. E aí você acaba tendo que usar outros itens para poder lidar. Mas a faixa ela funciona como uma forma permanente de você aumentar o dano. Eu usei 3 Rotom Phone, normalmente eu usava 4, eu reduzi para poder modificar essa lista. O Rotom Phone, ele, ao mesmo tempo que te permite decidir a carta do topo, porque primeiro explicar o que o Rotom Phone faz, né? Você olha assim um carta topo do seu deck, você escolhe uma delas e deixa ela no topo do deck, embaralhando o resto no deck. Quando você faz isso, você automaticamente está gastando ele, então você fica sempre com uma carta a menos. E aí você permite que o Genesect compre a carta que você precisa, para você lidar com algumas situações mais fáceis, que são difíceis de uma forma mais fácil. Por exemplo, se você estiver numa situação onde você está com Path to the Peak e você não consegue usar o Genesect para comprar carta, você pode dar Rotom Phone, colocar o Stadium no topo do deck, e aí se o seu oponente não usa Judge, que é um suporte de embaralhar as cartas no deck, e você compra T4, se não me engano, se ele usa a Marne ela simplesmente pega a mão, embaralha e coloca no fundo do deck. Então você está jogando em volta, porque você mantém o stage, compra o stage e na volta você tira o Path to the Peak do cara e começa a fazer combo em cima dele. É uma forma de você lidar com o Path to the Peak. É claro que é uma forma um pouco mais lenta e um pouco mais difícil, né? Porque você acaba aqui dando um turno de graça para o seu oponente, mas ao mesmo tempo é tranquilo de você lidar com isso, para você setupar bem as cartas que você precisa. Eu acabei usando muito o Rotom Phone para poder comprar carta para fechar dano no Pokémon do oponente, que também é uma forma muito boa de você usar ele, né? Aí essas cartas são as cartas principais de consistência, que é Quick Ball e Ultra Ball. A Quick Ball você descarta uma carta da sua mão e pode buscar um Pokémon básico do seu deck e adicionar à sua mão. A Ultra Ball você descarta duas e pega qualquer Pokémon, pode ser básico ou não básico. Isso quer dizer que a Ultra Ball é a única que busca o 1000 VMAX, enquanto a Quick Ball busca qualquer um dos seus Pokémon básicos. Isso inclui o Pumpkabum e qualquer outro. Elas são basicamente cartas de consistência, são cartas que você precisa para poder chegar nos seus Pokémons, para você poder ganhar os jogos mais fáceis, né? Ao mesmo tempo, elas são cartas que permitem que o seu Genesect fique completamente quebrado, podendo comprar uma quantia absurda de carta por turno. Essas cartas aqui são cartas para você não ficar preso e perder numa situação onde o seu oponente dá boss order late game e puxa o seu Genesect para você não conseguir ganhar mais. Porque o que acontece vamos dizer, uma situação de um grind de jogo, você tenta sempre segurar pelo menos uma dessas duas, né? Pra você ter na mão, porque a Sleep Rope, a corda de fuga, o seu oponente troca um Pokémon dele e aí depois você troca o seu Pokémon. Isso permite que o seu Mil VMAX saia da condição que o Genesect colocou ele, porque o 1000 VMAX que você copiou o ataque do Genesect não pode bater. Isso também permite que você consiga escolher melhor o Pokémon do oponente que você quer matar. No caso da Meloetta, quando o seu oponente está muito bricado no turno 1, por exemplo, você consegue dar Elisa, botando as energias, e consegue dar a corda para pegar um Pokémon do banco que é mais necessário para matar e dificultar o seu oponente jogar o turno da volta. O Switch, obviamente, só troca o Pokémon da frente com o do banco, que é uma forma um pouco simples, mas é necessária para você literalmente não perder por não ter como tirar o Pokémon do ativo. Esses são os únicos suportes do baralho. A Elisa é o suporte principal do deck. Você escolhe 2 Pokémon, lembrando que isso é obrigatório, então se você estiver jogando contra um deck de 1000, você tem que forçar o seu oponente a declarar quais são os alvos dele para colocar as energias, no caso dele não mudar de ideia no meio da busca do deck dele. E aí ela pode ligar do deck uma energia golpe fusão, que é essa energia aqui que eu falarei um pouco mais daqui a pouco. E aí você pode usar um suporte por turno. Esse é o Boss Order, ele é a principal carta no formato para você lidar com um Pokémon específico, porque você consegue dar ele, você seleciona um Pokémon do banco do oponente e coloca ele pro ativo.
Ele se torna muito forte no late game, porque quando você já está com todo o seu campo setupado, você consegue simplesmente começar a escolher quem que você vai matar com seus pokémons. Na situação do 1000, você acaba escolhendo os pokémons mais específicos, que dão 2 prizes, ou que dão até 3 prizes por causa do VMAX. É basicamente isso, eles são muito diretos mesmo com o que você precisa fazer e o seu jogo, a situação de jogo. Aí eles um suporte mais de early game e o boss um suporte mais de late game, mid late game, né? Esse aqui é a principal forma do 1000 lidar com os pokémons que tem HP muito alto. Para cada um desses doces que você usa, da pastilha de pastilha poderosa, Power Tablet, para cada um deles que você usa, o dano do seu Pokémon Fusion Strike aumenta em 30 no Pokémon ativo do oponente. Você pode usar as 4 no mesmo turno, se você quiser, vai aumentar 120. Você consegue fazer o seu VMAX chegar a 330 de dano, mais ou menos, sem considerar os seus ataques, porque a Meloetta consegue chegar a 280 só com as energias. E aí você consegue aumentar com mais 30 com a faixa. É muito específico às vezes. Tem algumas matches que você pode só descartar ela, ou então você acaba usando ela para poder dar o segundo ataque do 1000, que é esse Clip, que você causa 70 de dano e pode voltar ele e todas as cartas ligadas pro deck. Esse ataque é muito específico, por exemplo, na match contra o Malamar, quando você está usando o 1000 VMAX, que você consegue causar o dano num Pokémon específico dele, por exemplo, o Drizzile, ou, por exemplo, eu esqueci o nome da Octillery. Você consegue usar 2 doces, chega a 130, e aí o 1000 VMAX consegue bater voltando pro deck, impedindo o oponente de pegar 3 prizes de graça depois de ter topado o dano no seu 1000 VMAX, né? São situações específicas, mas é como eu falei, né? A maioria dos jogos de Pokémon, você acaba decidindo as jogadas que você vai fazer com base no turno seguinte do oponente e do que você precisa para você poder ganhar consistentemente, né? Então você acaba aqui definindo as jogadas com o que está no prize, com o que o seu oponente está mostrando, com base na forma que ele está jogando e no que você tem na sua mão para poder jogar o turno da volta. Essa é a principal energia do deck, né? É a energia Golpe Fusão. A energia Golpe Fusão, ela é literalmente, na minha opinião, a energia mais forte que a gente tem no formato. Não só porque ela é do deck do 1000, que é um deck absurdamente forte, mas também porque quando ela está ligada a um Pokémon, esse Pokémon fica completamente sem tomar a habilidade do oponente. Isso quer dizer, se o seu oponente estiver usando um Easing, por exemplo, para negar as habilidades, o Pokémon que tiver essa energia não toma essa situação do Easing. Já teve jogo que você podia ligar a energia no Genesect, e aí quando você coloca essa energia no Genesect, o Genesect pode fazer habilidade de novo. E aí o cara do Easing começa a ficar um pouco estranho, porque você começa a buscar as cartas melhores para você poder lidar com ele, tirar ele da frente usando Boss Order, Ordem da Chefia, ou então usar a corda de fuga e essas coisas. E a outra coisa muito específica dela e muito perfeita é que ela é literalmente qualquer energia. Isso quer dizer que o 1000 VMAX consegue bater o segundo ataque dele. Esse segundo ataque do 1000 VMAX, ele é relevante porque ele não é afetado por nenhuma condição do Pokémon do oponente. Isso quer dizer, por exemplo, a gente teve e ainda tem algumas pessoas usando o Duraludon VMAX. O Duraludon VMAX ele não toma dano de Pokémon VMAX. Nessa situação você consegue bater o 130 normalmente, porque ele ignora a habilidade do Duraludon, mas também tem algumas situações que você consegue até matar, se você recebe por dano no básico, essas coisas assim, porque você consegue aumentar o dano do 1000, né? Então existem muitas situações específicas. Ele também ignora modificações de dano com base no ataque do oponente. E aí tem as duas turbos, elas são duas energias incolores ligadas ao Pokémon. O 1000 VMAX no primeiro ataque, que é o ataque que copia, ele pede exatamente duas energias incolores. Então ele copia o ataque do Genesect com essas duas energias, mas ele não pede o custo do Genesect, porque o custo do Genesect para ele poder bater são duas energias metálicas e uma incolor. O 1000 pode bater só com duas incolores. Isso quer dizer que ele pode usar a Elisa e ligar a energia do turno e bater com um golpe, ou então você pode botar essa energia especial nele e ele bate automaticamente.
A única situação dessa energia é a seguinte: quando ela tá ligada num Pokémon e ele ataca, o ataque que ele aplica tem menos 20 de dano no Pokémon do oponente. Isso é independente da energia especial, né? Porque a energia especial ela só altera a coisa que o seu oponente tem, né? E o segundo ataque do Mew também não pode ser usado quando você tem essa energia assim. No entanto, tem uma situação muito específica. Quando eu falo que ele não pode ser usado esse segundo ataque do Mew, é porque o Mew VMAX da frente não pode usar. No entanto, numa situação onde você tem esse Mew do banco, você consegue dar o primeiro ataque do Mew da frente e copiando o ataque do Mew VMAX do banco, que dá 110 de dano dessa forma. Porque o Mew copia o ataque de qualquer Pokémon VMAX que esteja no campo. E aí ele pode voltar pro deck? Não, esse ataque não volta pro deck. Esse ataque é o que ignora os efeitos e tudo mais do oponente. Até porque o Mew VMAX ele também só copia o ataque dos Pokémons Fusion Strike que estão no banco. Então você não pode ter somente um Mew VMAX no campo, declarar o primeiro ataque copiando o segundo ataque. É obrigatório que seja um Pokémon do banco. E aí a energia básica que você pode buscar com Fog Crystal, com Cristal Nevado. Desculpa pessoal, eu acabo tendo muito costume de falar com o nome em inglês. Você pode buscar com ele e também pode retornar da pilha de descarte com Arco Quadra. O deck é basicamente isso. Eu espero que essa explicação tenha sido bastante para um pessoal que não acompanha Pokémon, né? A maioria da galera que acompanha Pokémon meio que já sabe dessas cartas, porque já está há um bom tempo no formato. Mas eu queria tentar deixar esse vídeo um pouco mais inclusivo, até para a galera que acompanha mais o canal, que é mais de Yu-Gi-Oh! Deixa pra chamar atenção, porque, querendo ou não, é um card game bem interessante. Tem... Claro que eu não vou dizer que é o mesmo formato que Yu-Gi-Oh! Porque cada card game tem a sua peculiaridade com relação à questão de jogabilidade. Mas, ao mesmo tempo que o Yu-Gi-Oh! Tem a dificuldade dele para você poder jogar em determinadas situações, Pokémon tem as dele, e o deck do Mew acaba sendo um deck que permite você jogar contra o máximo de situações possíveis. E essa lista, basicamente, está voltada para esse tipo de situação. Considerações finais? Eu queria agradecer a galera que tem me ajudado a treinar, o Brunão, o Mário, o Flávio, o Vitinho, que me ajudou muito a treinar também. Essa lista não especificamente, essa lista infelizmente eu acabei montando em cima do torneio. Eu olhei assim e eu falei, caramba cara, eu tenho que jogar muito em volta do Path the Peak, porque na última semana que eu joguei, eu perdi por ter tomado o Path the Peak. E eu falei, cara, não quero perder o Path the Peak de novo, eu não aguento mais perder pra essa carta. Porque é muito frustrante você literalmente perder porque o seu oponente desceu um stage no campo. É frustrante. E aí é frustrante, é horrível, mas acontece, é coisa do jogo. A carta tá aí pra isso, assim como o Yu-Gi-Oh! Tem Mystic Mine, Pokémon tem Path the Peak. Acontece, são cartas do jogo. E aí eu montei o deck pra isso. A galera me ajudou muito a treinar, como eu falei, o Mário, o Brunão, o Flávio, o Vitinho, o Ricardo me ajudou muito a treinar, o Nicolas já me ajudou muito a treinar jogando com o Scott contra mim. O Scott eu não tive muita oportunidade de treinar, infelizmente. O Scott, infelizmente, eu não tive muita oportunidade de treinar, porque a gente foi jogar o regional de São Paulo e o deck tinha basicamente surgido na semana anterior em um torneio online, alguma coisa assim. E a gente nem viu esse deck, né? E aí eu acabei perdendo pro Scott no torneio, porque eu não fazia a mínima ideia do que o deck tinha, do que ele jogava, o que ele fazia, tipo, que ele achava no meio do torneio. É claro que isso também é meio que consideração de falta de preparação da minha parte, mas... cara, a gente vai se adaptando, vai aprendendo a jogar com as cartas aí, a galera vai ajudando. Queria agradecer também a Mozão, que sempre apoia bastante, sempre manda bom, aquela sempre mensagem. Bom. Tá sempre mandando mensagem aqui pra mim, falando boa sorte, agradecendo aí tudo que faz aí por mim e tudo mais. Mandar um forte beijo, um abraço. Que é isso. Obrigado por aturar a gente jogar cartinha à noite. Eu sei que é difícil. É chato. Mas é uma forma que eu tenho de me divertir também. E ela entende totalmente e apoia pra caramba. Eu fico muito feliz por isso, de verdade. É isso. TCG Network, a diversão nos conecta. Lembrando, apareçam sempre quinta-feira, às 7 horas da noite, tem os torneios semanais aqui da galera. E a gente vai tentar trazer mais conteúdo de Pokémon aí pro canal. É isso. Tamo Abraço, junto, galera. Forte abraço. Valeu.